Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que eu vos saúdo com a maravilhosa paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e amigos, e a todos que foram ouvir esse vídeo. Receba de Deus a bênção e a paz na sua vida. Não sei como você está, mas que ao chegar ao seu encontro, que Deus estenda as suas mãos e faça-lhes o que você deseja na sua alma, na sua vida, para a glória de Deus. Os convido para fazer a leitura da palavra de Deus e sempre repetindo. Quando você for ouvir esse vídeo, leia o texto, porque o Espírito de Deus te fará compreender melhor a mensagem. É uma mensagem de um elevo espiritual, de fácil acesso, não entrando em certos detalhes do texto, mas para trazer uma palavra de conforto e de orientação espiritual para a nossa vida diária a servir ao Senhor. Em Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42, nós temos essa história registrada para o nosso conhecimento. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Meus amados irmãos, esse texto nos mostra algo interessante, que é a oportunidade que as pessoas têm quando recebem de Deus uma oportunidade, e no caso aqui era a única. Jesus já estava indo para Jerusalém, aonde seria já o seu sacrifício. E por amar a Maria e a Marta e também a Lázaro, resolve passar na aldeia de Betânia, aonde elas moravam, era casa própria. E Jesus então se dirige para lá e resolve chegar na casa de Marta. E Marta recebe com alegria, coisa boa. Porém, a sua irmã Maria, quando Jesus começa a dar uma palavra ali naquela casa, Maria assenta-se próximo de Jesus, e o texto diz que ela assentou-se aos pés de Jesus, ou seja, bem próximo. Naquele tempo os assentos eram um tanto diferentes dos nossos hoje. Diferente de uma poltrona, de uma cadeira. Era alguma coisa como pequenos banquinhos baixos, aonde a pessoa ficava bem próximo do outro. E Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia atentamente a sua palavra. Amados, veja como é interessante. Marta foi quem recebeu em casa. Era quem deveria ter o assentado aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Mas não, ela, ocupada com outros serviços, com outras ocupações, talvez fazer um almoço, ali não estava Jesus sozinho, tinha os discípulos também, que estavam com ele, provavelmente os 12, e Marta então começa a
a questionar. Chega diante de Jesus e diz: mestre, é como dizer assim, manda que a minha irmã não deixe eu servir sozinha, ou seja, fazer tanta tarefa sozinha, cozinhar, ou preparar um almoço, etc., ou um jantar, pois a Bíblia não esclarece aqui o horário. Mas Jesus, ouvindo atentamente o seu pedido, não é que Marta estava errada em trabalhar como qualquer um de nós, qualquer um amigo. Não, o que Marta estava errada era em estar muito ansiosa, enquanto a sua irmã tranquilamente ouvia a palavra de Deus, e esta era a única oportunidade delas de ouvir Jesus falar e visitá-lo, ela na casa delas, especialmente, pois Jesus não retornaria mais lá de Jerusalém, ele era crucificado. Isto aproximadamente dentro de 8 dias a 10, o máximo. O que aconteceu? É que Jesus olha para Marta e diz: Marta, você está muito ansiosa. Queridos irmãos e amigos, Marta representa muitos de nós. Quantos de nós estamos ansiosos, trabalhando muito, e não tem nada de errado de trabalhar muito, de estudar ou de passear, qualquer ocupação, mas o que estava errado em Marta era perdendo a oportunidade de ouvir as últimas palavras do Mestre na sua casa. Além disso, ela representa muitos de nós. Quantos nesse Brasil e mundo afora está como Marta, ansiosos demais, correndo atrás de tanta coisa, tanto trabalho? Como eu já disse, não tem nada de errado, mas perde-se a oportunidade de vir à casa de Deus, perde-se a oportunidade de estar em oração, de meditação na palavra do Senhor, perde-se o tempo em ouvir famílias, queixas, outras adversidades em família ou em sociedade, mas não para um momento para ouvir a voz de Deus, lendo a sua palavra, falando com Ele através da oração. Então, Marta aqui representa muita gente ansiosa demasiadamente com as coisas dos afazeres natural, que são bons, mas perdendo-se a oportunidade de louvar a Deus. E aqui ele representa, por exemplo, lembra-se quando estava Jesus crucificado, entre os dois, e a Bíblia diz que um pede misericórdia e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e o outro o condenava. Veja bem, os dois estavam na mesma condição, tendo a mesma oportunidade, enquanto um aproveitou e se foi para o paraíso, mesmo de lá crucificado, e o outro não teve essa oportunidade. Certamente assim como Marta, Maria teve a oportunidade de receber as últimas instruções de Jesus, estando aos seus pés, atentamente. Era aquela última oportunidade. Quero até vos contar uma história que aconteceu com uma família, um homem casado. O seu pai estava fazendo aniversário, mas morava distante do seu filho que era casado. E o seu filho então comprou um presente para levar para seu pai, mas perdeu-se a oportunidade de, no dia do aniversário, levar esse presente ao papai. Ficou o presente guardado. 8 dias depois, ele recebeu a notícia que o seu pai tinha falecido. E ele foi então para o enterro e levou a camisa, o presente que ele tinha comprado. Chorando, ele dizia: ô pai, eu perdi a oportunidade de estar no seu aniversário e apresentar o meu pequeno presente para o senhor. Quer dizer, agora ele tinha perdido a oportunidade. Muitos de nós também somos assim. Às vezes a última oportunidade de ouvir uma oração, de ouvir uma palavra da parte de Deus,
às vezes partimos sem ter a outra oportunidade. Pense bem nisso, irmãos e amigos. É uma palavra de orientação espiritual. Vamos ser mais cuidadosos com a oportunidade que Deus nos dá. Se tiver condição de ir à igreja, se tiver condição de estar em sua casa, para chamar a família, para orar, fazer um culto doméstico, para ler a palavra do Senhor, meditar nas suas maravilhas e ver o que Deus tem feito na sua vida, ou na minha, ou na nossa. Quantas maravilhas, quantos milagres Deus tem feito e não paramos. E às vezes vamos viajar, saímos sem fazer uma oração, e às vezes no caminho há um acidente. Não dizendo que isso é uma culpa, mas quantos ficam então preocupados, não orei, e agora houve um acidente, foi prejuízo, às vezes foi acidente de morte também. Então tudo isso, meus irmãos, esse texto é um exemplo para nós. Tanto Maria é um exemplo para estarmos aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, aprendendo dele e servindo a ele, aproveitando a oportunidade, quanto também é um exemplo da vida de Marta, que estava ansiosa demais, correndo atrás demais de tanto serviço, tantas coisas, que não estava errada, mas perdeu-se a oportunidade de poder louvar ao Senhor, agradar ao Senhor, honrar ao Senhor, como diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentada o quê? Tudo. A saúde, a paz, a família abençoada. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E o texto nos diz assim, olha que coisa interessante. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, estás afadigada com muitas coisas. Quantos estão ocupados com tanta coisa que não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ir à igreja, se ocupa com tudo desta vida, mas não se preocupa em se preparar para encontrar com o Senhor a qualquer momento, quando Ele vier buscar a sua igreja ou nos chamar individualmente. Portanto, aqui está um conselho, uma orientação de um homem de Deus, com o propósito de te ajudar a servir ao Senhor em qualquer tempo. Olha o que disse ela. Jesus respondeu: mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Porque quem serve ao Senhor, partindo para a eternidade, vai com a bênção. Se ficar, fica com a bênção. É como disse o apóstolo Paulo: se eu morrer, é lucro para mim. Se eu ficar, é lucro para a obra de Deus. Olha que coisa linda. Então, meu amado irmão, que você aproveite a oportunidade e comece, a partir de ouvir esse vídeo, melhorar a sua vida espiritual e olhar as oportunidades que você tem de estar na presença do Senhor, para que Deus te dê vitória e graça. Escolha a melhor coisa, a boa parte que é melhor, servir ao Senhor e também trabalhar. Nós temos um hino na área que diz assim: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é estar ocupado na obra cada dia para servir ao meu Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome precioso de Jesus. Pai, abençoe os teus filhos, abençoe cada família, abençoe cada amigo que vai ouvir esse vídeo, que eles recebam de Deus a orientação do Senhor e que venha prestar melhor um serviço ao Senhor, escolhendo a melhor oportunidade de estar na casa de Deus e não se afadigar tanto, e não ficar tão ocioso, doente, com tanta preocupação, com tanto afazeres, porque os afazeres nunca terminarão, cada dia eles continuarão aumentando, mas servir ao Senhor, temos tempo e o tempo passa, e nós precisamos aproveitar enquanto é tempo, enquanto é dia, servir ao Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade,
Meu abraço, muito obrigado.